Pássaro Roca. Pássaro Roca. Eu coloquei o Roca, para quem não sabe, né, o Pássaro Roca não só é uma criatura original, tá lá desde do primeira edição do D&D, como ele é mais um daqueles exemplos que é derivado de criaturas da mitologia do mundo real, né, especificamente nesse caso da mitologia árabe. Se você já ouviu falar em Mil e Uma Noites, de Sherazade, uma das histórias de Mil e Uma Noites é uma história que também é conhecida como o Simba e o Marujo. E no Simba e o Marujo ele lida com o pássaro roca. E é curioso que até no período das grandes navegações ali, de Marco Polo falava de relatos dos marinheiros como se o pássaro roca fosse uma coisa real que vivesse na ilha de Madagascar. Aliás, era uma ilha que era conhecida por ter criaturas místicas durante séculos, até que as pessoas efetivamente botaram o pé lá e falaram, não, esses malucos, tem nada aqui não, só tem uns lêmures, né? E uns pinguins da KGB. Aqui tem uma distinção importante, né? A imagem pode enganar. O pássaro roca não é um pássaro gigante, né? Não é uma águia gigante igual ao do Senhor dos Anéis. Uma águia gigante é uma criatura de tamanho grande. O pássaro roca é uma criatura de tamanho gargantua, que é a maior categoria de animal ou de criaturas do D&D quinta edição. Então, um pássaro roca adulto, a envergadura de asa a asa dele é de 60 metros, né? Um prédio de mais de uma dezena de andares. Então, você está falando de uma criatura que é muito, muito grande. Ela não é um pássaro banal. E isso também reflete na mecânica dela, no stat block dela. No lore do D&D, o pássaro roca foi criado pelos gigantes, pelo deus dos gigantes, para que os gigantes tivessem uma forma de enfrentar os dragões. Nas guerras entre gigantes e dragões. Então, os gigantes montavam no pássaro roca para ir para o céu sair na porrada com o dragão. Então, não é um bicho tonto. Eventualmente, eles foram liberados, e hoje eles vivem de maneira selvagem aí, comendo o que for preciso, inclusive gigantes se demole. Então, no D&D quinta edição, a gente tá falando de um bicho que é nível de desafio 11, ou seja, é um desafio considerável para personagens, por exemplo, de nível 10, dependendo da circunstância. E há um bom motivo para isso, porque ele tem um deslocamento de voo de 120 feet, ou seja, o deslocamento regular dele é 4 vezes o deslocamento de uma criatura normal. Ele tem 250, eu acho, pontos de vida, coisa assim. Ele tem um ataque que dá 23 de dano em média, mas o problema do ataque dele é que ele te pega com a garra. E aí, quando ele te pega com a garra, ele sobe com você. E se ele fizer todo o movimento dele e ele deslocar 30 feet antes, ele vai te jogar lá de 90 feet de altura. E aí, como eu disse, a regra de queda de dano de altura, você vai tomar 9d6 de dano, que é uma bola de fogo. E isso ele pode fazer todo turno. Catar você e jogar você lá de cima, até você espatifar e ele poder se alimentar de você. Pássaro Roca, as imagens do Pássaro Roca, normalmente ele tá carregando um elefante, um golfinho, um bicho de dimensão grande, ele tá carregando na garrinha. Então você é nada para ele carregar. Tá? Agora, um aspecto interessante de você levar em conta é que ele é, em última instância, meio que um animal. Ele tem um comportamento animalesco. Então, apesar dele ser formalmente uma monstruosidade, o comportamento dele vai ser aquilo que o Luiz fala. Ele tem um instinto de sobrevivência. Ele caça para comer, ele tem um ninho. Então, ele é territorialista, ele protege o ninho dele. Mas ele não vai brigar até morrer. A estratégia de caça dele não vai ser uma coisa sofisticada, vai ser aquela coisa instintiva. Então, para você construir um encontro, fica mais fácil. Né? Por outro lado, se você quiser criar uma narrativa de terror, você pode. Você imaginar que o grupo tá ali numa montanha, sofrendo com frio, com ar rarefeito, com névoa, penando para conseguir abrigo, penando para achar um caminho relativamente seguro, subindo montanha, andando num trieiro de 1 metro de largura, e do nada começa a aparecer um pássaro gigante voando para tentar pegar eles, fica perigoso. Aí eles se abrigam na caverna e o pássaro tá ali de olho. Então, assim, avançar é perigoso, recuar é perigoso. O que vocês fazem? Então, mesmo num grupo mediano, eu acho que você tem que você pode criar um encontro que seja interessante, mas aí você tem que fazer um raciocínio também de como fazer isso, porque é um animal e ele não tem tantos recursos assim para se proteger, não tem uma resistência lendária nem nada do tipo. Então você corre o risco de, nossa, eu pensei esse pássaro roca vai ser um contra-aço aqui foda, não sei o que e tal, polimorfia. Pronto. Aí o pássaro roca no ar, virou uma lesma, caiu, morreu. Acabou. O outro ponto interessante de se citar é o motivo, né, de que esse Pássaro Roca vai estar lutando contra o seu grupo, porque, assim como você falou, ele não é mau, ele não é necessariamente alguém que perseguiria pessoas pelo prazer de perseguir, ele é só um pássaro que conveio de ser muito enorme. Então, até mesmo para caçar, igual você citou, normalmente nas imagens ele tá carregando uma baleia, um golfinho, um elefante. Até mesmo para caçar, por que ele caçaria pequenos humanozinhos se ele pode ir ali voar um pouquinho mais e pegar um elefante ali no meio da savana? Ou pegar uma pequena baleia ali no oceano?
Será que ele tá com filhotinhos e ele precisa de uma comidinha pequena, um pequeno petisco ali para poder alimentar? Então, corre o risco de fazer pouco sentido ele tá caçando com tanta voracidade num grupo de pequenos petiscos, né? Quando ele poderia, talvez, muito mais fácil pegar um animal grande que não ofereceria tanta resistência para ele. Não... Às vezes ele botou um certo número aí e tava caçando petistas. De petiscos. Nossa senhora, meu Deus. Porque ele falou, caçando pequeno petista. Eu falei, vai falar de petista agora, cara? Mas eu acho que nesse caso em particular que o Luiz falou, pode ser que seja. Tipo, você pode ter um motivo. A comida tá escasseando, então agora ele já tá tendo que pegar presas menores em maior quantidade. Imagina um conjurador que dominou ele, transformou ele numa besta fera assassina, ou tá seguindo o ordem, tipo Satangos, que libera a fúria das criaturas. Você usou enlarge, não é o pássaro rock, você usou enlarge numa águia gigante. Aí ela ficou ainda maior. Ou no caso você pode estar ali simplesmente invadindo a proximidade do ninho dela, né? Então ele tá só tipo assim, sai daqui, senão te corta no meio, te corta na espora. E aí é uma boa opção que você simplesmente, se você virar as costas e ir embora, ele realmente não vai atrás, né? Tipo, ele não tô interessado em te matar, só quero que você não fique aqui perto. Igual uma coisa legal atacando sua cabeça. Uma coisa legal do lore dele também é tesouro, né? Porque como ele ataca coisas muito grandes, pode acontecer de, matamos ele, então agora a gente vai procurar o ninho. Você chega lá no ninho, tem tipo carroça, que ele catou uma carroça inteira e levou. Ou então ele atacou, sei lá, você bota um pássaro roca na costa, e aí tem pedaço de barco que ele levou. E aí você tem, tipo, um baú dentro de um destroço de barco que ele carregou na tora, entendeu? Porque, aliás, pode ser uma forma de você construir encontro, né? Tipo, vocês estão andando numa montanha, do nada, metade de um barco. Você, caralho, como é que metade desse barco veio parar aqui? Tipo, 300 metros de altura. Aí depois, eventualmente, você descobre. Eu gosto muito de criaturas animalescas. Quem assiste aí nossas transmissões, direto os monstros, né? Que eu cito aqui não são monstros, são animais. Em alguma versão e tudo mais. Porque a natureza, meu amigo, faz parte. E você, ser humanozinho que está nos assistindo, você é algo que transforma a natureza. Você é um predador. Então a natureza reage a você. Então os animais, consequentemente, vão acabar reagindo a você de alguma maneira. Porque você, seu predador de ambientes, destrói o maior bem que você tem, que é o meio ambiente. Tá aí Baal, que é um ferrenho defensor das causas naturais, para falar que você é um destruidorzinho de natureza. Tá aí o Baal pra falar isso, sim. Defensor das calças naturais também. Né? Das calças, né? Das calças impossíveis. Vamos.